Muito bem, turma. Conforme já falado, né? Agora as férias acabaram. Estaremos nós aí agora voltando à nossa rotina normal, né? E para nós começarmos as nossas atividades, é interessante nós sabermos primeiro o que nós iremos fazer. A aula do primeiro semestre foi uma aula bastante produtiva. Vocês tiveram um desenvolvimento muito bom, conseguiram captar bem o conteúdo, né? E dessa vez não será diferente, muito pelo contrário, será melhor ainda. Então, o que nós veremos nesse nosso terceiro bimestre? Primeiramente, nós temos como objetivo reconhecer o gênero textual, vocês não têm dificuldade em reconhecer, né? E nós vamos compreender o texto de uma forma crítica, ou seja, não ser aquela coisa mecânica. Tipo, quem é o autor? Qual o título? Quantos personagens? Quem é o personagem principal? Não, porque vocês já estão se tornando alunos evoluídos e então já têm capacidade de se identificar com algum personagem, né? De reconhecer, mesmo que de uma forma superficial, as características psicológicas desse personagem, né? E o que vocês concordam ou não, vocês não são obrigados a concordar com tudo que tem no gênero, que tem no texto, desde que vocês também consigam se manifestar, né? Ter um motivo só, não basta só dizer eu concordo ou não concordo. Tem que ter um motivo. Então, demonstrar interesse pela leitura e familiarizar-se com diferentes gêneros do texto, né? E criar e recriar textos com coerência, ou seja, nesse lado aqui já se refere à nossa, vamos dizer assim, às nossas produções de texto, certo? O que nós vamos, quais que serão os nossos objetivos específicos? Compreender os diferentes tipos de texto, identificar narrador, personagens principais e secundários. Nós não vamos ficar mais só naquele quem é o personagem principal, quem é o personagem principal, né? Os personagens secundários. Leitura e escrita de uma forma coerente, não é escrever uma coisa aleatória, qualquer, não, tem que ter uma coisa, tem que ter ligação com a outra. E diferenciar verbos e tempos verbais. Então, verbos, inicialmente eles são muito fáceis. Agora, quando nós entramos nos tempos, né, que os alunos começam a complicar um pouco, mas nós iremos fazer a introdução de uma forma bem suave. Os gêneros textuais que provavelmente, né, que estão previstos para nós estudarmos agora, serão fábula e poema. Inclusive, nós já introduzimos a fábula. A fábula é agradável, né, porque são animais, né, que estão conversando, que geralmente deixam uma lição de moral, então não é tão difícil, né? A fábula, muito pelo contrário, os alunos gostam muito de fábula. E depois nós iremos adentrar aos poemas, que não é a mesma coisa de poesia, e vocês vão começar a conhecer algumas curiosidades sobre poemas, que os alunos, assim, nas séries iniciais, eles são muito limitados, né? Como vocês já estão mais adiantados, vocês vão conseguir identificar algumas características a mais dos poemas, e vai ser bastante interessante. A variação linguística, né? A norma culta e o registro coloquial. De vez em quando eu estou falando para vocês nas nossas aulas sobre a língua materna, né? Quanto mais o tempo vai passando, nós vamos conhecendo variedades, vamos nos adequando e vai ficando tudo bem. A ortografia, né? Sempre nós estamos nos deparando com a ortografia, não vai ser uma coisa nova, mas vai ser uma coisa aí que nós vamos estar sempre revisando. Por exemplo, quando se fala de palavras parônimas, né? É uma coisa que nós sempre estaremos batendo em cima, palavras parônimas, porque muitas vezes elas são parecidas ou no som ou na escrita, e muitas vezes elas são idênticas, tanto no som quanto na escrita. E algumas palavras às vezes são parecidas, mas uma é com X, com S, uma é com Z, uma é com S, né? Então, essas coisas. A produção de nós vamos trabalhar substantivo numeral, que é fácil, mas alguns alunos às vezes se esbarram, né? E o gênero do substantivo, que é bastante interessante, mas tem alguns alunos que às vezes não sabem associar muito bem, nós vamos aprofundar nisso aí. A nossa produção de texto será fábulas e também poemas.
e as nossas autocorreções, sempre nós corrigiremos as nossas atividades, né? Os nossos procedimentos de texto em diferentes variantes coloquiais, só ressaltando que nós ainda poderemos voltar em histórias em quadrinhos, poderemos voltar em outros gêneros textuais e provavelmente nós ainda vamos estar sempre falando sobre diálogo, né? Que os alunos ainda têm dificuldade com o diálogo, têm dificuldade com o uso do travessão, são coisas que não vão ficar no esquecimento, que nós ainda continuaremos trabalhando. Os nossos recursos, conforme vocês já sabem, no caso o livro didático, a internet, né? Que nós já estamos fazendo uso dela, vídeos e revistas, jornais. Vamos ver se nós teremos a condição de trabalhar com isso, a nossa videoaula. E a nossa avaliação é qualitativa, quantitativa, levando em cumprimento tudo o que for necessário, né? O compromisso do aluno, a responsabilidade, a vontade de aprender, a garra, né? A vontade de estar sempre se informando. O aluno tem que mostrar que está interessado em aprender. Quando não entende, não pode ficar calado, o aluno tem que se manifestar, porque senão o professor não vai adivinhar o que está acontecendo. Às vezes é perceptível, às vezes não. Tudo bem? Então, um bom terceiro bimestre para vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E nós estamos aí preparados aí para mais uma jornada.